Fala, cara, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas do teu treinamento. Então, nessa aula aqui eu vou continuar, né, com a confecção dessa pastinha de trabalho relacionada a uma agendinha de contatos que a gente está fazendo. Ficou faltando aqui o sexo e a religião, que a gente vai usar uma formatação, uma validação de dados, né? Em aulas passadas aí, acredito que eu já falei desse recurso aí. Se você esqueceu, de certa forma não passou por essa aula, seria interessante voltar lá e fazer. Então, para começar aqui a parada, a gente vai fazer só essa do sexo, né? Então, esse sexo eu quero que ele só tenha três opções, né? Que seja o masculino, o feminino e um outro, certo? Hoje em dia a coisa está bem complicada com relação a isso. Tem pessoas que não querem não querem se enquadrar nem aqui, né? Então, beleza. Então, a formatação, a validação de dados, que é esse recurso que está aqui ó, na guia dados, ele está bem aqui nesse, cara, acabo esquecendo o nome, nessa galeria, né? Que é uma galeriazinha, uma subdivisão na realidade com algumas ferramentas. Então tá aqui na guia dados, nessa galeria aqui de ferramentas de dados, certo? Ela tá aqui embaixo, validação. Então quero forçar que o usuário só entre aqui com duas opções apenas. Ou com três, perdão, masculino, feminino ou outro. Se ele digitar outra coisa vai dar um erro. Perfeito? Então a gente clica em validação de dados. Já estava ali porque eu tinha feito isso para testar, né? Então a gente clica aqui, vai lá na guia dados, vem aqui em validação de dados. Beleza? Vai abrir a janelinha de validação. Você pode colocar uma mensagem de entrada, né, explicando para o usuário o que é que você quer que ele digite ali, né? Cara, eu nunca usei isso aqui, né? Mostrar a mensagem de entrada ou selecionar a célula. Quando a célula selecionada mostrar essa mensagem de entrada, título, aí você pode dar um título, né? E pode colocar a mensagem, né? Vou colocar aqui a mensagem, escolha sexo, beleza? E aqui em cima vou deixar atenção. Atenção, só para a gente testar essa besteira aqui. E um alerta de erro é se o usuário digitar alguma coisa que não seja a palavra masculino, feminino ou outra, ele vai buzinar para esse usuário, dando aparecendo uma mensagenzinha, né, dizendo que tem um erro, e vai lá explicar, né, para o usuário o que é que ele tem que inserir nessa célula. Coisa tola, né? Então, quando o usuário inserir dados inválidos, mostrar ele alerta de erro, estilo parar. Tem vários aqui, um aviso, informações, por padrão é esse parar, né? Então a mensagem. Escolha escolha sexo válido. Eu só tô brincando aqui, na realidade, né? Vou colocar aqui atenção de novo. Atenção. Beleza, tá parar aqui, né? Tem um aviso e tem informações. Vou deixar esse parar para ver como ele vai se comportar. Aqui eu tenho um alerta do erro. Aqui eu tenho uma mensagem, que quando o usuário colocar a ponteira aqui em cima, essa mensagem aqui vai ser disparada. É tipo um comentário, acredito isso aqui, né? E aqui tem as configurações. As configurações tem permitir, tá? Qualquer coisa. Isso é o padrão do Excel. Todas as células que existem em uma planilha, por padrão, permitem qualquer tipo de valor. Quando você usa uma validação de dados, você impede isso, né? Você deixa a sua planilha mais organizada, mais segura, certo? Porque você vai impedir que o usuário digite entradas incorretas. Então, estou dando um clique aqui no drop down. Aí tem várias opções. Aqui é cobrado em concurso público, em cursos de Microsoft Excel do básico ao intermediário, geralmente é a lista. Então, domina essa lista primeiro para depois a gente mexer um pouquinho com as outras. Então você dá um clique nesse drop down, vou escolher lista aqui, certo? Escolher lista. Aí você pode criar a lista na mão, se você tiver uma lista pequena, que é o nosso caso agora, né? Tem um masculino, feminino e outro
Então eu poderia simplesmente digitar isso aqui dentro colocando ponto e vírgula. Ou você poderia dar um clique nesse botão para selecionar uma aula, uma área que tivesse alguma informação ali para, como é que eu posso dizer, para a gente usar como list. Então, uma coisa que eu sempre recomendo no treinamento presencial, se você for trabalhar com uma listinha grande, para colocar num drop-down assim, é que você dê nome para essa lista, né? No caso isso aqui, eu estou recortando, certo? Eu tenho uma planilha 4 aqui, que é outras informações bagunçadas, mas deixa eu criar algumas colunas aqui. Não, aqui não dá. Cara, por que ele não está inserindo aqui? Enter. Você dá uma olhada aqui. Agora foi. Então esse masculino, feminino e outro, eu vou colocar ele aqui, ó, no cantinho, nessa pasta de trabalho aqui, ó. Vou colocar ele aqui na parte superior, beleza? Por enquanto esquece isso aqui eu vou usar depois. Deixa eu empurrar isso para lá, pronto, beleza, isolei. E aqui a gente tem essa listinha, beleza? Essa listinha tá aqui na planilha 4. E eu posso selecionar essa lista e dar um nome para ela, aqui na caixa de nome. Já ensinei isso no curso, né? Eu posso fazer uma seleção e dar um nome para aquela seleção aqui na caixa de nome. Então, como aqui é uma listinha pequena, eu posso fazer isso e usá-la na lista. Eu queria que você aprendesse isso agora, porque quando a gente for trabalhar com as religiões, eu vou usar de novo. Então, marca aqui ó, do masculino até o outro. Vem aqui ó, em A1, clica e digita sexo. Tranquilo? Aí você dá um Enter. Escrevi com caixa alta. Vou digitar com caixa baixa. Ficar mais simples. Sexo. Pronto. Então, digitei sexo, dei um Enter. Esse intervalo aqui de masculino até feminino agora se chama sexo. Certo? E eu posso referenciar isso numa forma. Por exemplo, aqui se eu colocasse igual e eu digitasse SE, você vê que o sexo está aqui embaixo. Ó. Poderia dar 2 cliques e usar esse intervalo aqui dentro de uma forma. Isso aqui ajuda muito a gente que mexe com Excel. Então, estou vindo aqui na base de dados, estou dando um clique no sexo novamente. Novamente vou lá em dados, validação de dados e estou pedindo uma validação por uma lista, certo? Só que essa fonte, se eu der um clique aqui, ó, ele converte para esse esquemazinho aqui e ele espera que eu faça uma seleção ou digite uma fórmula. Se eu fosse fazer do jeito convencional, eu teria que dar um clique aqui em planilha e marcar isso assim, ó. Certo? Daí ele iria colocar aqui ó, igual a sexo. Como eu dei um nome para isso aqui, ele ia colocar o nome que eu dei. Isso se eu não tivesse dado o nome, tá? Acredito que está dando para entender onde eu quero chegar. Então, como eu dei o nome e eu sei que essa lista aqui, ela se chama sexo, basta que eu dê um clique aqui ó, dentro do campo, peça para validar os dados, peça para validar como uma lista e crie uma fórmula aqui com o nome da lista. Vou colocar igual sexo, simples assim, tranquilo? Daí aqui ó, no canto direito, tem aqui em ignorar em branco. Se tiver alguma célula em branco, ele vai ignorar. E tem um menuzinho suspenso, que é o que eu quero, que são esses botõezinhos que a gente clica e ele abre. Tá? Então, estou dando um clique em OK. Aqui, ó, já apareceu o botãozinho aqui, ó. Quando eu dou um clique, aparece feminino, masculino e outro. Tranquilo? Agora, se eu ponho a ponta da ponteira aqui em cima, eu não estou vendo aparecer nada como é que eu posso dizer, de instrução sobre a mensagem de entrada. Acabei apagando ela, não foi? Foi mensagem de entrada, vai ser atenção. Aqui eu estou digitando qualquer coisa só para não perder tempo. Aqui vai ser atenção também. E aqui vai ser qualquer coisa para não perder tempo novamente. Estou dando um OK. Pronto, então se eu der um clique aqui, é um comentário, certo? Ele diz que ele dá a opção lá, mas você vê que isso aqui é um comentário.
É a mesma coisa. Aparece uma caixinha amarela explicando o que você tem que digitar aqui dentro dessa célula. Se eu digitar uma coisa errada, por exemplo, trans, e der um enter, ele vai me dar um erro aqui, ó, atenção, né? Aquela palavra que eu coloquei, atenção. Aí aqui está o que eu expliquei, né? Certo? Aí eu vou deixar mais elaborado, clicando com direito. Aliás, clicando em cima, indo de novo lá em validação de dados. Vendo aqui a mensagem de entrada. Escolha sexo. Escolha sexo. Alerta de erro, tá? Parar. Eu vou colocar aqui aviso. Atenção. É só esse íconezinho que muda, né? O parar aparece uma bolinha. O aviso aparece uma plaquinha de sinalização amarela com exclamação. E o informações aparece uma bola com informações. Então o que eu quero é parar mesmo. Vou colocar esse aqui, né? Mais bonito, o amarelo. Atenção. Escolha uma das 3 opções. Opções. Escolha uma das 3 opções. Beleza. Eu estou dando um OK. Tranquilo. Cliquei aqui, ele diz, ó, atenção, escolha sexo. Eu posso dar um clique aqui e escolher um dos 3, certo? Feminino, masculino ou outro. Se eu digitar uma entrada inválida, Alex, por exemplo, e der um Enter, você vê que ele dá aqui o sinal de atenção, que eu coloquei lá, né? Exclamaçãozinho, escolha uma das 3 opções. Continuar, não. Cancelar, sim. Continuar, sim. Eu volto para cá, eu teria que escolher uma das opções válidas, né? Você vê que as opções que tem ali, eu posso digitar. O outro, por exemplo, é com O maiúsculo e tem 2 pontos no final. Então eu posso digitar aqui, ó, O maiúsculo, outro com 2 pontos no final. Se eu der um Enter, a informação ela é reconhecida, né? Agora se eu digitar, por exemplo, um outro com um O minúsculo, vamos tentar aqui, outro com O minúsculo, com os 2 pontos, vamos ver se vai. Ele identifica que dá para ir, certo? Ele não é sensível à caixa. Agora vamos escrever o outro sem 2 pontos. Estou dando um Enter e ele não vai, tem que ter os 2 pontos. Vamos escrever feminino em caixa alta, feminino. Estou dando um Enter, ele vai, certo? Agora, num caso como esse aqui, o interessante é que a gente explique para o usuário que ele dê um clique no drop-down e escolha o que já está, né? Para ficar uma coisa mais organizada. Mas é isso, está funcionando aqui. Daí eu estou voltando aqui na planilha 4 e, cara, se eu mudar alguma coisa aqui, vai mudar lá também. Porque isso aqui eu dei um nome, não foi para essa seleção. Deixa eu recortar essa seleção daqui e colar em outro lugar. Ela continua com o nome sexo, ó, tá vendo? Isso é uma coisa interessante, porque eu posso pegar essa listinha aqui e recortar ela. Posso colar ela em qualquer lugar na planilha, Enter. Certo? Vou aqui em base de dados. E o bagulho continua funcionando. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, tá do M até o O, né? Vou marcar as 3 e vou pedir uma classificação aqui na guia de dados. Eu vou pedir uma classificação de A a Z. Aí começa com feminino e terminou com outro. Lá isso tem que ter mudado também. Então vamos lá. Ó, começa no feminino e terminou com outro. Se eu aumentar essa base de dados aqui, além de outro, eu colocar... cara, sei lá... outro não... Vou colocar a palavra exemplo aqui. Na falta de ideias, estou colocando a palavra exemplo. Estou dando Enter, certo? E lembra que essa lista ela foi feita daqui até aqui, né? Aqui na barra aparece sexo. Se eu selecionar até exemplo, não aparece mais, certo? Então esse exemplo não pertence à listinha sexo.
teria que fazer uma atualização aqui, ó, marcar tudo de novo, marcar isso aqui e digitar sexo e dar um enter. Aí ele não, como é que eu posso dizer, ele não implementou isso aqui na lista, né? Então, como é que a gente resolve isso? Vai lá em fórmula, vai lá em gerenciador de nomes, essa lista aqui de sexo eu teria que excluir, ok, fechar, teria que marcar tudo isso aqui, vir aqui e dar um clique e digitar sexo novamente. Só que aqui eu fiz outra, né? Ela não está vinculada. Se eu vim aqui em dados agora, eu acho que não vai funcionar mais. Mas funciona. Está funcionando sim. É o mesmo nome, né? Ele vincula automaticamente. Certo? Tranquilo. Então eu vou tirar esse aviso chato aqui. Não acho interessante isso numa planilha, num projeto. Coloquei aqui só para explicar o recurso, né? Então estou dando um clique aqui em dados, validação de dados, né? Marca primeiro, vem lá em validação de dados. Estou apagando essa tensão aqui, estou apagando tudo isso daqui, ó. Tranquilo. Isso aqui também, isso aqui também. Não tem alerta, mostrar alerta de erro não. Mostrar a mensagem não, e as configurações está lista e está de sexo, tá ok, beleza. Clico aqui, está funcionando, tranquilo. Como essa lista ela é muito pequena, certo? Ela contém apenas 1, 2, 3, 4 elementos. Não seria inteligente da nossa parte fazer isso com a listinha. Se é que essa lista ao longo do projeto ela não fosse ser atualizada. Imagine que você aqui nessa base de dados você precisasse, né, com o passar dos meses na empresa e colocando mais elementos nessa lista. Daí seria interessante a gente fazer dessa forma que eu fiz aqui, dando nome para ela. Mas nesse caso aqui, o sexo ele vão ser 3 só, masculino, feminino e outro. Então não há necessidade da gente criar essa estrutura aqui com uma listazinha à parte na planilha, né? Vou fazer ela na mão agora. Então dou um clique lá na lista, novamente vou aqui em validação de dados. Estou apagando isso aqui, né, o sexo. E eu vou digitar a minha lista na mão, aqui na fonte. Vou digitar aqui mesmo, o masculino, ponto e vírgula, serve para separar, né, no Excel. Se fosse um intervalo era 2 pontos, né, de até. Mas como a gente quer colocar elementos separados, ponto e vírgula. Masculino, feminino, ponto e vírgula, e outro. Beleza. Tá feita aqui a minha listinha com 3 elementos apenas. Dei um OK. E agora se eu der um clique aqui ó, no botãozinho, vai aparecer os 3 elementos ali, tranquilo e calmo. E eu não vou precisar disso aqui mais, certo? Posso até deletar isso. Vim aqui em fórmulas, gerenciador de nomes. Essa sexo aqui eu não vou usar mais, estou excluindo. Essa Alex também não. Acho que não. A base de dados é a base de dados em si, né? Essa religião foi o que eu fiz. E depois eu vou ter que mudar ela. Mas tranquilo. Até agora está funcionando tudo ok aqui. Deixa eu apagar essas informações. Delete. Esse ID aqui, que está 1. Então se a gente fosse preencher isso aqui na mão, deixa eu selecionar essa parte aqui e dar um zoom de 100, um zoom na seleção. Pronto. Se a gente fosse preencher isso aqui, a gente daria um clique aqui, colocaria um e usando o tab, né? No qual colocaria o nome do cliente, tab, o sobrenome, né? Lima, tab, aí o WhatsApp dessa pessoa, 82999 768704. Estou fazendo aqui um telefone qualquer. Você vê que ele já entrou, né? Um e-mail, né? alex@gmail.com. Um tab. Ele já entrou ali também. Um CPF 028 101 224 58. Dou um tab.
E ele já entrou ali também. E o meu sexo aqui escolhe, daria um cliquezinho e escolheria o masculino, ele já ia entrar. Agora a gente vai fazer uma listinha para essa religião aqui, para a gente finalizar essa primeira etapa. E para a gente começar a trabalhar com funções aqui no ID. Mas por enquanto, está tudo funcionando, tudo fluindo, certo? Espero que você esteja compreendendo aí onde eu quero chegar com essas aulas. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e até uma próxima aula.